Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre curvas de solubilidade da Escola Estadual Santos Dumont, para que, com o objetivo de que vocês consigam resolver a questão 16, não é? E aprender um pouco sobre a solubilidade de alguns materiais, de algumas substâncias em solventes. Então, o que seria o coeficiente de solubilidade? É a quantidade de soluto necessária para saturar o solvente, ou seja, é o quanto de substância podemos adicionar no solvente, geralmente a maior quantidade, e ter uma solução homogênea, ou seja, de uma fase. Então, soluto geralmente é a substância que você quer adicionar no solvente, quer solubilizá-lo e gerar uma solução homogênea, mas existe um limite de se adicionar uma substância até ela se saturar. Então, vamos lá. Por exemplo, esse exemplo aqui mostra que 15 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, nós obtemos a solução chamada insaturada, quer dizer que estamos abaixo do máximo que podemos colocar. Então, insaturada não tem a quantidade máxima de soluto na solução. Outro exemplo é a quantidade máxima que eu posso adicionar de NaCl, do cloreto de sódio, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, podemos adicionar no máximo 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Isso quer dizer que temos a solução saturada, não podemos adicionar a mais. Ao adicionar a mais, esse a mais irá precipitar, irá para o fundo do recipiente como resíduo sólido chamado precipitado ou corpo de fundo. Então, se eu adicionar, por exemplo, 37, 1 grama desses 37 irá surgir como precipitado no fundo da solução saturada. E ainda temos, não é? Se eu adicionar além da quantidade saturada, como por exemplo 50 gramas de NaCl, de cloreto de sódio, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, eu vou ter uma solução saturada com precipitado. Quanto irá precipitar? É só você saber que o máximo que eu posso adicionar é 36 no slide anterior, menos os 50 que terá aqui 14 gramas do sal, né, precipitado. Então essa solução é saturada com corpo de fundo. E para interpretar o gráfico, que a questão que pede, né? Então temos no eixo Y a quantidade de sal em 100 gramas de água e temos a temperatura. Quanto maior a temperatura para esse sal, que é o nitrato de potássio, mais desse sal eu posso adicionar, mais solúvel será esse sal no solvente. Então, por exemplo, abaixo dessa curva eu tenho uma região insaturada, em cima da curva eu tenho uma região saturada e acima dela eu tenho uma região saturada com corpo de chão, com precipitado. Então vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Se eu pegar aqui esse ponto, que é 40 graus Celsius e 20 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, isso quer dizer que eu estou abaixo do máximo que eu posso adicionar a 40 graus Celsius. Então, em 40 graus Celsius eu posso adicionar no máximo aproximadamente 60 gramas de nitrato de potássio. Isso quer dizer que para obter uma solução saturada a 40 graus Celsius de nitrato de potássio, eu tenho que colocar 60 gramas de nitrato de potássio. Se eu colocar, por exemplo, 80 a 40 graus Celsius, isso quer dizer que só 60 irá solubilizar e 20 gramas será o precipitado, porque não é? No eixo Y tem 80 a 40 graus Celsius. Com isso, vocês conseguem resolver a questão. Obrigado, até mais.